Vamos falar numa escala maior das coisas. Linha de raciocínio. É só um papo entre amigos aqui. Bom, pensa bem. O mundo foi criado, não surgiu do nada. Tá. Criou anjos, os anjos se rebelaram, criou um inferno para os demônios, os anjos se rebelaram. Tem livros, tipo de Enoque, que fala muito falado, tem a Bíblia, muito complexa. Olhando por todos os lados, vamos olhar um contexto. Algumas civilizações que desapareceram há muito tempo, certo? E aí tudo bem. Mas vamos pensar um pouquinho. Por que essas civilizações desapareceram, hein? Estranho isso, né? E a questão de esses tempos tão gigantescos não conseguir comprovação. Será que existe uma outra raça? Um ser humano intelectualmente mais capaz? Ou eles tinham um poder mental maior de fazer as coisas funcionar? Para onde eles foram? E por quê? Houve alguma catástrofe? Na verdade, houve várias catástrofes ao longo dos tempos. Nosso planeta não é um planeta estável, não. Por que a necessidade de criar deuses ao longo da história? Por que a necessidade de um Deus único? Para evitar esse tanto de confusão ao longo da história. Boa pergunta. O porquê de tantas perguntas sem respostas? Vocês nunca pararam para pensar sobre isso, não? O porquê de tanta pergunta sem resposta? Quem é Deus? De onde ele veio? O que é o mundo espiritual? Existem tantos relatos, tantas coisas. Já parou para pensar o tamanho da capacidade que tem dentro da sua cabeça? De criação, de poder, de visualização, de materialização? Já parou para pensar por que a mídia, a televisão é tão focada em deixar as pessoas menos convictas do que elas são e mais presas a programações, mais presa a manipulação mental? Um gênero forte, uma pessoa que tem um pensamento, uma opinião forte, essas pessoas estão cada vez mais indoutas. Não adianta ter uma personalidade forte, sendo que você não tem conhecimento para solidificar o que você está querendo provar. A falta de entendimento é que gera essa confusão, porque nos torna ignorantes. Já parou para pensar também o tanto que o ser humano evoluiu ultimamente? De onde vem essas questões todas? Eles levantam tanta questão, eles falam tantas coisas, mas de onde vem tudo isso? A maioria das coisas já estava pré-definidas, quase que na pré-história lá, ó, no tempo dos sumérios, já tinha descoberto quase tudo. Eles descobriram tantas coisas que nós usamos hoje, calendário, dividir estações, constelações, tudo, que até hoje nós usamos as descobertas deles. E tem tanta coisa que eles descobriram que nem hoje, nem conseguimos entender hoje, com tanta evolução. E por que eles sumiram? Pergunta que nunca cala, né? Cadê os egípcios? Cadê os sumérios? Cadê os babilônios? Cadê os persas? Cadê os incas? Cadê aqueles templos gigantescos? Por que eles sumiram? Toda a infraestrutura daquilo tudo é tão grandioso, tão rudimentar, assim, tão espetacular. E por que deixaram tudo para trás e sumiram?
Você já parou para pensar na questão dos anjos? Eles desceram ao Monte Hermon, 200 anjos. Foram os gigantes, os Nephilim que eles falam. Já parou para pensar na questão de que eles, por sutilezas, trocaram informações com os seres aqui viventes, que nada era evoluído? Eles precisavam de habitações, né? Eles tentaram construir coisas parecidas com o céu, que eles viveram, ou um universo paralelo. Estranho, né? Mas se Satanás rebelou e os 200 anjos foram presos, então tem duas espécies de demônios, porque os anjos que caíram lá que acharam as filhas dos homens bonitas, que coabitaram com elas, foram presos, né? E nisso teve uma guerra no céu. Lúcifer e a terça parte dos anjos do céu viraram demônios. Por que a gente vê mais presença de demônios do que de anjos e de Deus? Será que isso aqui que cria a maioria das coisas? De onde vem tanto porquê das coisas e nunca uma certeza de nada? Igual eles falam, a única certeza que nós temos é a morte. Será? Será que é mesmo? Será que existe a morte? Será que é uma transição? Será que é uma mutação, uma transformação? Olha para você ver, eu acho interessante aquele fato da borboleta se transformar uma lagarta se transformar numa borboleta. É muito interessante. Quando você olha afinco e presta bastante atenção. Agora vamos voltar para outras questões. Esses anjos, esses demônios ensinaram sutilezas. Algumas placas sumérias achadas, umas tábuas de argilas, tem histórias de povos, de toda uma infraestrutura, casamentos, contas, tudo que nós somos hoje praticamente já existiu. Só que era menos manipuláveis as coisas. Eles não tinham folha de caderno, eles não tinham folha de papel, eles não tinham caneta, nem muito menos tanta indústria para manipular tanta coisa, mas eles tinham conhecimento. Agricultura, criação de animais, manipulação da água, canais, irrigação, estações do ano. Muitas das hipóteses vêm que o homem tem 5.000, 4.000 anos de criação. Mas muitos fósseis, muitos achados arqueológicos contradiz. Tem mais de 10.000, tem mais de não sei quantos mil. É estranho, né? Parece que o nosso planeta já foi habitado várias vezes, e é contínuo, sempre tem um apocalipse, sempre ele está acabando e começando de novo. Então, pensemos, qual o significado disso tudo? Deus criou o universo do nada criou. E antes do nada, o que Deus fazia? Ele ficava pairando no escuro, na matéria negra, como os cientistas estão tentando provar hoje em dia, a matéria negra, matéria escura. O tanto de questão que é levantada sobre física quântica. Aí precisava de uma comprovação. Aí beleza, tem um livro lá na Bíblia que fala que veio um homem chamado Jesus e levantou todas as questões que a física, a ciência, a medicina, nada pode provar, nem religião, nem física, nem ciência, nem medicina. Ele andou sobre água, multiplicou a matéria, ele multiplicou pão, mas na hora dele criar o pão para si mesmo,
foi na tentação, no deserto, ele não criou, porque ele não queria ser tentado a fazer uma coisa que não fosse da vontade do Pai, ou a vontade dele tinha que ser de acordo com a vontade do Pai. Então ele não podia fazer a vontade própria dele, mas esse poder muito forte que ele ensinou a usar, poderia fazer a vontade ao benefício do próximo. Então você já parou para pensar que talvez o que você faz ao seu próximo volta a você mesmo? Por isso que existe essa lei da ação e reação, e é uma lei comprovada cientificamente. Toda ação tem uma reação, igual ou contrária. E a questão é muitas questões a se levantar, né? O universo infinito mesmo, está em expansão, mas ele é infinito. Então, antes de criar a matéria do universo, esse manto negro, que chama matéria escura, ela se formou no vácuo eterno. Eterno. Mas se existem vários universos infinitos, ele tem que ter um fim, porque senão ele colidiria uns com os outros. É um infinito para um aspecto tão pequeno como nós. Nós somos tão pequenos e conseguimos enxergar coisas tão grandes. Quando você para sua mente, você imagina o Sol milhões de vezes maior do que a Terra, você imagina o sistema solar todo, tudo aquilo que já foi escrito ou que já foi conhecido, o seu cérebro consegue computar. As coisas que você nunca viu, elas não existem para você, porque você não computou. E se você deixasse de existir, faria alguma diferença ao mundo ao seu redor? As pessoas que você conviveu? E se nesse exato momento você parasse de existir, sua mãe teria um filho a menos, algumas coisas que você deu dor de cabeça para ela não teria, algumas coisas que você fez com alguém, que lesou alguém, não teria acontecido, algumas coisas que você aprendeu e conheceu na vida, para você não existiria, porque você próprio não existe. E se você próprio não existe, talvez todas as coisas não existiriam. Já parou para pensar em tanta coisa que acontece? É muito complicado. Eu só estou fazendo uma prévia de questões que eu vou estudar mais afinco. Eu já estudei muito, eu acho que eu tenho que pôr para fora um pouco. De questões, muitas questões assim, complexas, que eu já vi vários youtubers falando, tudo. Eu só vou me preparar melhor para me poder trazer. Tem uma raiz, porque eu acho que o conhecimento do bem e do mal já está aqui dentro. Tem um sentido que ainda não está ligado. A gente tem uma visão, a gente só não conseguiu entender direito as coisas, como captar isso. Mas está tudo aí, a informação de todas as coisas já estão aqui, ó, dentro da cachola. Então, essas questões eu levantei muito embolada, muito complicado de se entender, porque eu queria só levantar a curiosidade das pessoas, mas nós vamos estudar mais afinco algumas delas, tanto de física quântica, de religiosidade, de história da religião, de coisas que ainda está sem resposta. Muitos cientistas, muitos doutores, muitos inteligentes sondaram, estudaram, mas é muito complexo. Eu acho que nenhum deles chegaram a um ponto de vista tão assim evoluído ao ponto de chegar, não, essa é a raiz quadrada final de todo esse contexto. Eu sou o Luciano Botelho e em breve estaremos juntos nesse canal.